Ressoa, meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre reações redoxas, que são aquelas reações que nós já vimos anteriormente, lá no ano passado, quando a gente discutiu a ideia de reações que têm o quê? Mudança de NOx, mudança de número de oxidação. Esse tipo de reação é extremamente importante dentro da eletroquímica. Vamos lá! Por definição, uma reação redox é uma reação no qual os elétrons são transferidos de um reagente para o outro. Ou seja, você tem alguém que está perdendo elétrons e alguém que está ganhando elétrons. Então, alguém que está perdendo elétrons e ficando mais positivo, e alguém que está ganhando elétrons e ficando mais negativo. Por exemplo, a oxidação do zinco pelo cobre. Então a gente tem a seguinte reação. Olha, eu tenho cobre com uma carga mais 2, tá? Ou seja, ele é um cátion onde ele está com 2 elétrons perdidos e está indeficiente em 2 elétrons. E ele está reagindo com um zinco 0, ou seja, um zinco metálico. Quando você tem essa reação, o que acontece? Ao final, o cobre ele vai ficar com carga 0, ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons, e o zinco ele vai perder 2 elétrons. Então, nesse caso, o que aconteceu? O zinco perdeu 2 elétrons e o cobre ganhou os 2 elétrons. Como eu tive mudança de número de oxidação, mudança de NOx, então eu tive mudança de NOx, ou seja, do número de oxidação, o que aconteceu? Você tem uma reação redox. Reações redox são chamadas de reações de óxido-redução ou oxidação-redução. Então são reações onde eu tenho mudança na carga de cada um dos componentes. E quando você tem essa reação, a gente pode dividir essa reação global, que a gente chama de reação global, tá? Então, reação global. A reação global ela me mostra a minha reação como um todo, em duas semi-reações, que são chamadas de semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Então, como é que funciona isso? Olha, o cobre ele está partindo de mais 2 e chegando a 0, não está? Então, olha, o cobre ele está o quê? Mais 2, está ganhando 2 elétrons e está chegando a quem? Cobre 0. A essa reação a gente chama de semi-reação de redução. Eric, por que redução? Boa pergunta. Galera, quando a gente trabalha com esse tipo de reação, o que acontece? Toda vez que eu tenho ganho de elétrons, a gente chama esse processo de redução. Agora vamos trocar a cor da caneta aqui. Vamos olhar para outra reação. O que acontece? Agora, olha, eu tenho zinco e esse zinco ele está perdendo 2 elétrons. Então ele está virando zinco mais 2 e está perdendo 2 elétrons. Ou seja, 2 elétrons estão saindo dele. Como eu estou perdendo elétrons, a gente chama isso de semi-reação de oxidação. Beleza. Então, toda vez que eu tenho a perda de elétrons, ou seja, toda vez que eu perco elétrons, ocorre uma oxidação. Galera, se eu pegar essas duas reações e somar, eu vou ter a minha reação global. Olha aqui. O que acontece? Eu estou com 2 elétrons entrando e 2 elétrons saindo, não estou? Então eles se anulam. Vamos trocar a cor da caneta aqui.
Então, olha, toda vez que eu tenho 2 elétrons entrando, 2 elétrons saindo, eles se anulam porque a quantidade é igual. E eu posso somar. Quando eu somar isso, o que vai acontecer? Eu vou ter o cobre mais 2, mais o zinco 0, produzindo o cobre 0 mais o zinco mais 2. Vê se essa não é exatamente a minha reação global, a reação que a gente viu lá em cima. Reação global. Então, toda vez que eu tenho uma reação redox, eu posso dividi-la em duas semi-reações. Uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. Beleza? Quando a gente olha para essas reações redoxes, a gente também pode pensar em agentes, tá? Um agente é alguém que está fazendo alguma coisa. Então, quando eu tenho uma reação redox, existem dois atores, dois agentes. Esses agentes são chamados de agente oxidante e agente redutor. Um agente oxidante é a espécie que faz o outro oxidar. Ou seja, o agente oxidante faz o outro oxidar. Galera, se o outro está oxidando, ele vai sofrer uma redução. Sempre tem que existir o par, oxidação e redução. Se ele faz o outro oxidar, é ele que se oxida. Não. Se ele faz o outro oxidar, é ele que reduz. O agente redutor é aquele que faz o outro reduzir, tá? O agente redutor, ele faz o outro reduzir. Se ele faz o outro reduzir, é porque ele sofre a oxidação. Então, sempre pensa, o agente faz no outro. O agente oxidante faz o outro oxidar. O agente redutor faz o outro reduzir. Beleza? Então, para essa nossa reação aqui, o que acontece? Olha, eu tenho o quê? Eu tenho as semi-reações, olha. Cu mais 2 elétrons produzindo Cu 0. E eu tenho zinco 0 produzindo zinco mais 2 elétrons. Ou seja, o que está acontecendo? O cobre mais 2, ele está sofrendo uma redução, não tá? Ele está passando de mais 2 para 0. Estou ficando cada vez mais negativos. Então eu estou sofrendo, então ele sofre o quê? Redução. Se ele sofre a redução, ele está fazendo o zinco oxidar. Se ele faz o zinco oxidar, ele é o agente oxidante. Agora olha para o zinco 0. O que acontece? O zinco 0 ele sofre a oxidação. Então, olha, o zinco 0 ele sofre a oxidação. Se eu estou sofrendo a oxidação, eu estou fazendo o outro reduzir. Se eu faço o outro reduzir, eu sou o agente redutor. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou um pouquinho sobre as reações redoxes. Vimos que é uma reação onde você tem o quê? Ganhos e perdas de elétrons. Então você tem alguém que vai ganhar elétrons e alguém que vai perder elétrons. E a gente pode classificar essas pessoas, esses elementos, como agente redutor, quando faz o outro reduzir, ou agente oxidante, quando faz o outro oxidar. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!